Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Estamos aqui novamente, eu e o Ed. Tudo bom, Ed? Tudo bem. Viramos um mês aí já, né? 2022 já tá passando rápido. É isso aí. Então vamos lá, pessoal. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 98117 0005. Essa semana veio bastante pergunta em texto e quase nenhumas em áudio. Então, por esse motivo, vamos começar então, Ed, pelas perguntas em texto, tá ok? Pessoal, para quem acompanha o canal, eu estou falando agora sobre uma série de fusões e aquisições e depois eu darei uma aula magna no dia 24 sobre fusões e aquisições e esses assuntos que tanto vos interessam, tá ok? E preparando também aquela imersão em fusões e aquisições, eu decidi fazer ela presencial, que vai ser em março, tá ok? E no dia 24, se estiver tudo pronto, eu já abro para os interessados. Tá joia? Vamos lá? Então a primeira pergunta, como tem bastante em texto, vamos começar pelas perguntas em texto. Olá, professor Cobori. Estou participando do processo seletivo de uma Big Four, vaga de trainee. Fui aprovado para a última fase do processo, que consiste em uma entrevista com o sócio de serviços de due diligence em transações. Como o senhor é especialista em M&A, poderia me dar algumas dicas do que estudar antes da entrevista? Quais tópicos devo focar? Sou Thales Oliveira, de São Paulo. Bem, Thales, vamos lá. Processos de due diligence. Coincidentemente, né, eu falei aqui, mas no final eu falo de novo sobre essa imersão em fusões e aquisições. Só traduzir aqui para a maioria, né, para todos. Ele usou dois termos aqui, talvez as pessoas não conheçam. Big Four, ou seja, as quatro grandes, né, de due diligence, na realidade, na parte contábil e financeira, é chamada de Big Four, que é a PwC, a PricewaterhouseCoopers, a Deloitte, a Ernst Young e a KPMG. Né, por isso é chamada as Big Four, né, as grandes empresas aí de auditoria na área contábil e financeira. Tá ok? E outro termo que o senhor usou foi o próprio termo de fusões e aquisições, que é M&A, que é a sigla em inglês de Mergers and Acquisitions, fusões e aquisições. Tá joia? Então, traduzido os termos, vamos lá. Você quer saber, você vai estar primeiro, parabéns, né? Você está num processo seletivo aí na última fase de uma das Big Four aí para uma vaga de trainee. Você vai ser entrevistado aí pelo sócio de serviços da área de due diligence. Então, outro termo para traduzir aqui, due diligence, é a diligência devida. O que é o processo do diligence? Explicando também para todos vocês. Quando você faz uma negociação, uma operação de fusões e aquisições, você está vendendo a sua empresa ou você está comprando outra, né? Então, existe uma coisa que você depois vai ter que fazer uma diligência para confirmar alguns dados e achar, no popular, o que a gente chama de esqueletos dentro do armário, né? O vendedor nem não vai falar todos os defeitos da empresa dele, mas o comprador quer saber exatamente os defeitos. Então, geralmente, no processo de negociação, algumas coisas são tratadas, mas, obviamente, depois que você bate o martelo, vai assinar, antes de assinar o contrato, você contrata essa diligência devida, tá ok? Então, geralmente, é um grande escritório de advocacia, especialista em reorganizações societárias, em operações de M&A, tá ok? E contrata uma dessas Big Four, que vai fazer a parte contábil e financeira. Então, essa diligência devida, para você estudar, Thales, você tem que ver as fases da diligência, né? Então a diligência, ela geralmente ela tem uma fase operacional, você vai confirmar dados econômicos e financeiros que foram utilizados na negociação para fazer o valuation, né? Para você chegar no valor da empresa. Então você tem essa parte operacional, como diz o próprio nome, você vai conferir as operações da empresa. Então, dados de vendas, de receita, de operação fabril, se é uma indústria, você vai ver todos esses dados, né? Vai conferir. Aí tem a parte contábil e financeira. Você vai conferir as demonstrações financeiras e tudo que você deve observar, né? Você vai comprar a empresa, como se a empresa fosse sua. Então é nessa contábil e financeira que entra uma das Big Four. E você tem a parte legal, né? Fiscal, trabalhista. Geralmente a fiscal e trabalhista, as duas equipes veem, né? A parte das Big Four, ela vê a contábil financeira e acaba vendo também fiscal e trabalhista, né? Riscos ali, fiscais e trabalhistas. Assim como os advogados, né? A equipe de advogados também olham a parte fiscal e trabalhista e olha também a parte legal, né? Então, o fiscal e trabalhista já está dizendo tributos, né, que a empresa eventualmente deve, parcelou ou deixou de pagar, sonegou. Isso tudo é levantado, né? Quase todas as operações a gente acha alguma coisa. Por quê? Porque às vezes
os tributos têm uma coisa de interpretação, né? Então a empresa sempre interpreta o que favorece ela, né? Uma isenção, um enquadramento que ela acha que está enquadrado e não está, então tudo isso é levantado e o comprador, que geralmente, na grande maioria das vezes, quase 100%, é o comprador que contrata due diligence, né? Então nessa due diligence ele quer ver ali se realmente foi enquadrado certo, então ele vai ver esses riscos fiscais, trabalhistas, né? Sempre tem risco trabalhista, e geralmente isso é negociado no contrato depois. A parte contábil financeira, como eu já disse, é a parte legal, né? Você vai ver patentes, vai ver contratos, vai ver o marco regulatório, se essa empresa é regulada por alguma agência, você vai olhar. Então, resumindo, os esqueletos no armário, né? Você vai fazer essa diligência. Então, o que você tem que estudar? Você tem que estudar essa parte contábil e financeira, o que se olha numa due diligence, na parte contábil e financeira e na parte legal, né? E atentar aí também para essa parte fiscal e trabalhista. Se for uma empresa que tem risco ambiental, a due diligence é muito completa, né? Então, se for uma empresa que está exposta a riscos ambientais, você tem que fazer uma diligência, né, ambiental, até porque crimes ambientais não prescrevem. Então, você pode comprar uma empresa e daqui 10 anos, né, acontecer uma tragédia, você vai ter que pagar, mesmo não tendo sido a sua responsabilidade. Um exemplo claro disso é a Vale, né? Essas barragens dela que estourou lá em Brumadinho, era da Samarco, né? Para quem lembra da notícia, era uma empresa que a Vale comprou. Tá? Só que comprou, veio o ativo e o passivo, né? E veio os riscos escondidos. E esse risco ambiental depois ela teve que arcar. Então a parte da due diligence ela é muito importante. Tá ok, Thales? Então eu acho que é isso que você deve se atentar. Pesquisa aí o que se olha numa diligência, acho que se der um Google aí você vai ver alguns detalhes, mas sempre sabendo que a due diligence é para encontrar esqueletos dentro do armário e antes de assinar o contrato isso tudo é negociado, tá? Então, nas operações que a gente participa, sempre tem o que se negociar depois de uma due diligence. Então, você vê lá um risco trabalhista de 50 milhões, né? Isso aí tem que estar você vai na estrutura de pagamento, você coloca. Então, uma coisa que a gente chama de escrow account, que é como se fosse uma conta separada em que a conta tem um contrato que rege essa conta, são uma conta específica que os bancos abrem, né? Então você vê esse risco trabalhista, deposita lá 50 milhões, o comprador paga você, mas ela fica nessa conta bloqueada, né? Conforme esse risco vai se diluindo, você vai liberando o dinheiro. Tem uma série de estruturas de pagamento que você tem que fazer para se proteger, você sendo o comprador, tá? E você sendo o vendedor e assessorando o vendedor, você vai negociar com o comprador o que realmente é risco, o que não é, e uma forma de se liberar aquilo de forma mais rápida, né? Porque o risco trabalhista, por exemplo, tem 2 anos para prescrever, né? O trabalhador tem direito de entrar no justiça trabalhista até 2 anos depois que ele saiu da empresa. Então essas coisas você vai escalonando e vai revezando. Riscos fiscais, tributários também é a mesma coisa. Tá ok? Na parte legal tem muita coisa que se negociar, então você tem que atentar para toda esses detalhes, né? Então o mundo aí da diligência, das fusões e aquisições, ela é realmente muito técnica, muito específica, né? E você tem que se atentar no curso que eu dei durante 10 anos no IBMEC sobre fusões e aquisições. Uma grande parte do curso a gente falando sobre diligência, né? A due diligence, né? Como que entra bastante detalhe, como se negocia, como se estrutura essa negociação, né? Como você faz o escalonamento desse risco. Então é bem completo, como você acha o risco, como você escalona, como você negocia se você for o vendedor, como você negocia se você for o comprador. Então a parte bem detalhista ali no final da negociação é o que vai determinar se o negócio sai ou não, e a diligência é o que a gente chama de deal breaker, tá? Muitos negócios acabam depois da diligência, acabam assim, não são feitos depois que se faz a diligência, se descobre de repente um risco tão grande que o comprador desiste, né? Então essa parte é bem importante, tá ok? Thales, espero ter te ajudado. Mais detalhes, pesquisa aí, mais na aula magna de fusões e aquisições que eu vou dar no dia 24 de fevereiro, que é grátis, né? Gratuito. Vai ter um link aqui na descrição aqui para você se inscrever e ser lembrado. Eu vou dar uma aula magna de 2 horas falando sobre fusões e aquisições e eu vou abordar essa parte de due diligence também, tá ok? Então, para quem tiver interesse, você, obviamente, né, Thales, deve assistir. Não sei se a sua entrevista é antes ou depois desse dia, mas mesmo sendo depois, acho que vale a pena você assistir, tá ok? E lá na aula magna eu trato com mais detalhes dos assuntos sobre fusões e aquisições. Espero ter te ajudado, Thales. Forte abraço. Ed, alguma coisa a acrescentar? Sim, tenho sim. Então, minha dica pro Thales, né? Na verdade, eu acredito o cenário aí que vai acontecer na entrevista, é eles verem mais o seu perfil, né? Questão da sua personalidade, sua inteligência emocional,
né? Porque, pelo menos quando eu participei do processo seletivo da Young, esse filtro do entendimento contábil, eles fizeram na primeira etapa, né? Então tem aqueles questionários de raciocínio lógico, de teste de inglês, e a parte contábil também entrou nessa parte. Então eu acredito, né, que essa última etapa eles devem focar mais na sua capacidade aí de network, sua capacidade de interpretação, sua capacidade, né, de inteligência emocional. Então, não sei se daria tempo também, né, até a entrevista, de você se aprofundar nessa temática. Então, é um assunto muito diverso, muito gigante. Então, acho que se você se preparar aí, essa parte mais mental e de personalidade, vai fazer mais efeito, porque acho que eles não vão deixar de contratar um bom candidato por ele não saber algum detalhe específico ali que ele pode aprender, né, no dia a dia ali, é, entrando, né, dentro dessas partes de consultoria. Então, essa seria a minha dica. Eu acredito, né, quando eu estava próximo de sair da Estônia, eu entrei muito nessa parte de recrutamento e seleção, fazendo entrevista ali com os candidatos, e pelo menos as nossas entrevistas pessoais, a gente sempre focava nessa questão de personalidade, né? E lógico que cada empresa vai adotar as suas etapas, mas hoje em dia, né, isso está tendo um peso mais relevante do que o conhecimento técnico que às vezes você vai pegando ali no dia a dia dentro da empresa. Legal, Ed. Vamos lá, então, a próxima pergunta. Bom dia, professores Cobori e Ed. Gostaria de entender a decisão da CVM em relação a um FII específico, mas que está gerando dúvidas nos investidores em relação aos demais FIs. Qual a opinião de vocês sobre tal decisão? Muito obrigado por todos os ensinamentos. Rodrigo, de Brasília. Ed, eu vou passar isso para você, mas antes deixa eu só traduzir aqui. Às vezes não são todos, né? Eu acredito que a grande maioria dos investidores saibam o que é CVM. CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, tá? Que regula e fiscaliza o mercado de capitais. FII é Fundo de Investimento Imobiliário. Tá joia? Vamos lá, Ed, essa é sua. Então vamos lá, Rodrigo. Acho uma pergunta super relevante, né? Deu bastante polêmica aí nos últimos dias. Então, para colocar todo mundo na mesma página, a CVM emitiu uma nota para um fundo de papel do BTG Pactual, MXRF11, comentando, né, que caso ele tenha um prejuízo contábil, o fundo não poderia distribuir os seus rendimentos via dividendos. Mas, né, como você deve ter feito essa pergunta enquanto estava nessa polêmica, mas hoje a CVM já reviu essa decisão, ela suspendeu temporariamente, não significa que isso não vai entrar em vigor, mas ela entendeu que acabou gerando, né, muita polêmica, ela preferiu, né, voltar atrás e analisar isso com mais calma. Então, para as pessoas entenderem, né, inclusive você também, para a gente saber o que foi isso, a gente precisa separar o que é regime de caixa e o que é regime de competência, né? Por isso que gerou tanta polêmica. Então, isso que eu vou falar serve tanto para os fundos imobiliários quanto para as ações. Então, regime de competência nada mais é do que a empresa ela apurando tudo que ela vendeu, independente se aquilo entrou de fato para a empresa. Vou dar um exemplo que vai ficar mais claro isso. Você foi lá e comprou uma televisão na Magazine Luiza de R$ 1.200, parcelado em 12. Pelo regime de competência, a empresa ela vai supor, né, que esse valor de R$ 1.200 já entrou, mesmo que você pague isso, né, R$ 100 todos os meses. Então, o regime de caixa seria exatamente o oposto. Então, se ela for fazer por esse modelo, ela vai computar ali exatamente o valor de R$ 100 que está entrando todo mês, e o regime de competência, a não ser que você reembolse, né, você devolva esse produto, ela vai computar, né, que esse valor já está dentro ali dos seus demonstrativos financeiros. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa estar ciente. O segundo é que existe uma lei que obriga os fundos imobiliários a distribuir 95% dos lucros pelo regime de competência, né? E aí que entrou a polêmica. Uma coisa que muita gente acaba ouvindo, né, erroneamente, é que essa distribuição é dentro do semestre e não mensalmente. Mas como acabou, né, que essa classe de ativos os gestores começaram a optar por essa distribuição mensal, então ficou comum, né, esse período, mas pela lei é dentro do semestre. Então aí o que aconteceu, né? Vou dar um exemplo aqui de um fundo de tijolo, né, que ele tem os imóveis próprios ali, depois eu entro mais nessa parte do papel. Então, anualmente, esse fundo também é obrigado a fazer uma reavaliação de todos os seus imóveis. Então, ela vai contratar ali uma consultoria especializada, ela vai falar, eu tenho 3 shoppings, eu quero que você avalie, né, quanto é o valor de mercado desses meus ativos. Então, vamos supor que ano passado estava valendo R$ 1 milhão cada shopping desse, e hoje está valendo R$ 800 mil, ou seja, houve uma depreciação aí dos seus ativos em R$ 200 mil.
Então, na hora que a empresa for registrar isso, né, na TRE, ela pode contabilizar esses R$ 200 mil que diminuiu do valor dos seus ativos para pagar menos imposto, né? Então, ela vai fazer isso, porque na hora que ela for contabilizar ali a alíquota de imposto, vai estar referente, né, um valor menor, visto que ela conseguiu utilizar esse benefício fiscal. Só que a gente fala no mercado, né, que isso não teve efeito de caixa. Então, o ativo dela se desvalorizou, mas ela não teve de se desembolsar, né, esses 200 mil nesse exemplo que a gente estava citando. Então, isso acaba acontecendo também na reavaliação dos fundos de papel, só que esse intervalo é feito mensalmente. Então, o fundo lá tem várias crises, tem vários LCIs, tem letra hipotecária. Então, esses títulos têm marcação no mercado, ou seja, ele varia, né, ou para cima ou para baixo. Então, pela CVM, essa alteração deveria ser contabilizada e caso isso no final demonstrasse um prejuízo contábil, ele não poderia distribuir os dividendos via dividendos. Então, nesse mesmo exemplo, né, que eu usei do imóvel, vamos supor que ela tem 1 milhão atrelados a certificados de recebíveis imobiliários, né, que é o CRI. Então, se mês que vem a marcação do mercado diminuir o valor desses papéis de 1 milhão para 800 mil, ele vai ter que contabilizar 200 mil lá negativo no ADR dele. Então, vamos supor que os juros desses ativos deram R$ 100 mil, então, em tese, né, ou pela CVM, o fundo não poderia distribuir esse valor, porque ia subtrair, ia ficar 100 mil negativo ainda, né, mesmo isso tendo efeito no caixa. Então, basicamente, o que gerou polêmica foi justamente isso, né, porque a lei diz uma coisa e a CVM estava impondo outra coisa. Então, apesar do fundo, né, nesse exemplo que eu citei, ele ter 100 mil, né, de receita vindo dos juros, né, desses papéis, ele não poderia distribuir isso para os seus cotistas, porque na hora ali, né, ele teve que abater a diminuição aí pela marcação do mercado desses títulos. Então, basicamente, o que ele falou? Você pode até distribuir, né, caso você queira, por conta desse prejuízo contábil, só que não vai poder ser feito via dividendos e sobre amortização de capital. E aí, o que seria isso? Né? Por que gerou tanta polêmica? Essa amortização de capital é basicamente quando o fundo ele devolve o valor que são dos cotistas. Então, no exemplo de imóvel, ele vendeu lá um shopping e aí ele vai distribuir, né, o ganho dessa venda dos imóveis para os seus cotistas. Só que ele tem que fazer isso via amortização de capital. E essa amortização de capital, ele incide imposto de renda. Então, essa polêmica gerou justamente sobre isso. Né? Por não ser via dividendos, teria que pagar o imposto de renda e ia mudar tudo para todos os fundos e para todos os cotistas. Né? Imagina, todo mundo hoje segue a regra lá para o regime de caixa, e aí todo mundo agora teria que fazer essa adaptação que a CVM estava estipulando. Então, para responder também a sua pergunta, no meu ponto de vista, não faz sentido, né, ela fazer esse tipo de movimento, todo mundo está seguindo de uma forma, ela simplesmente muda, né, impõe aí uma forma de ser feita. Então, basicamente, para resumir tudo que eu falei, seria que se a empresa, pelo regime de competência, desse prejuízo, ela não poderia distribuir os seus rendimentos de dividendos, teria que fazer com a amortização de capital, e é isso que você está recebendo, você teria que pagar imposto, né? Então, por isso que gerou tanta polêmica. Primeiro, porque você tem que mudar toda a estrutura do funcionamento dos fundos imobiliários, e segundo, né, que os cotistas iam ficar com esse malefício de ter que pagar imposto. Beleza, Ed. Então vamos lá, a próxima. Olá, José, tudo bem com você? Assistindo seus vídeos, me deparei com a seguinte dúvida. Tenho plantado um pouco de milho. Vamos imaginar num cenário para proteger minha lavoura com possível estiagem e não conseguir produzir nada. Poderia vender 1.000 sacas na bolsa a R$ 104. Se por acaso o milho venha a cair a R$ 94 no período de colheita, estaria ganhando R$ 10 por saca. Se caso a estiagem esteja severa e consigo colher 300 sacas, venderia a R$ 94 e os ganhos dos R$ 10 por saca ganhado na bolsa ajudaria a cobrir os custos do plantio. O meu raciocínio está correto? Fábio de São Paulo. Fábio, vamos lá. Isso aqui é Mercado Futuro, acho que eu já até expliquei. Tem um podcast que eu falo exatamente como funciona o Mercado Futuro, tá? Dá uma pesquisada, que inclusive acho que é um dos primeiros podcasts que eu falo como funciona o Mercado Futuro, e tem um vídeo no canal também que eu falo sobre isso, tá joia? Mas o seu raciocínio está correto. Você, na realidade, são mundos diferentes. O que você tem que imaginar? Um mundo é o mundo real, onde você está lá plantando milho, depois você vai colher e vai vender. E o outro mundo é o mundo da Bolsa de Valores, do Mercado Futuro, tá? Porque às vezes as pessoas confundem
imagine o seguinte, que não exista liquidação física. Tem contratos que tem liquidação física, tá? Mas vou explicar, não faz sentido, né? Você faz uma liquidação financeira que é exatamente o que você falou. Então aqui no mundo real, você vai plantar, tá muito ruim, você não vai conseguir plantar aí e colher 1.000 sacas. Né? Pelo seu exemplo, você vai ter 300 sacas, você gostaria de ter 1.000 sacas. Aí você vai lá na bolsa e faz uma operação no mercado futuro. Você vende 1.000 sacas de milho, aí no seu exemplo custa 104, vai cair para 94, aí você está numa posição vendida, para você zerar a sua posição é só você comprar. Então se você vendeu a 104, comprou a 94, você ganhou 10. Tá ok? Esses 10 é um lucro que você tem no mundo da bolsa, no mundo financeiro, mercado futuro. No mundo real, no mundo físico, você teve um prejuízo, porque você queria colher a 104 e você colheu e conseguiu vender a 94. Né? Então, imaginando uma situação que você fez exatamente o seu hedge, aquele prejuízo que você teve no mundo real, você ganhou na bolsa. Tá? É para isso que serve o mercado futuro. Você está dando um exemplo com números diferentes que você acha que a sua colheita vai ser menor. Né? Então, você vai perder no mundo real e você quer ganhar alguma coisa na bolsa. Tá joia? Agora, você tem que ter um cuidado. Como você não está fazendo exatamente o seu hedge, você está contando que você vai ganhar. Imagine que você vai perder, tá? Então agora você vendeu 1.000 sacas a 104 e daqui um mês, quando venceu o contrato futuro, ele foi para 114. Aí para sair da posição, você vai ter que comprar. Você comprou uma coisa a 114, vendeu a 104, você perdeu 10. Aí você vai ganhar um pouquinho aqui, né? Você imaginou que ia vender a 104 também no mundo real e vendeu a 114, você ganhou 10. Só que você ganhou 10 sobre 300. E lá você perdeu 10 sobre 1.000. Então, na realidade, você alavancou o seu prejuízo. O seu exemplo é belo. Se der certo, for na direção que você quer, você vai alavancar ali o seu hedge, né? Você queria proteger só 300, fez 1.000, protegeu 3 vezes mais, um pouco mais 3 vezes mais, compensou o seu prejuízo de você não ter tido uma boa colheita, pelo seu exemplo, tá? Agora, sempre imagine o inverso também. Se não aconteceu o que você quer e aconteceu o inverso, você turbinou o seu prejuízo. Você teve um pequeno lucro aqui, que você vendeu a 114, algo que você ia vender a 104, não é isso? Só que você teve um prejuízo 3 vezes maior na bolsa, que vai comer todo o seu lucro. E aí, além de você não ter plantado 1.000 e colhido 1.000, das 300 que você colheu, você perdeu tudo, ainda ficou no negativo aí um pouco mais de 2 vezes. Então, o cuidado é sempre esse. Todo mundo que entra na bolsa, que vai operar no mercado futuro, todo mundo imagina que está fazendo aquilo porque vai ganhar. A grande maioria depois descobre que ele perde também, né? Uma coisa que pode ganhar ou perder. A probabilidade de você perder é sempre muito maior, tá? Na bolsa. Então as pessoas que operam aí, é igual você entra no cassino, né? Por que você joga no cassino? Porque você acha que você vai ganhar, né? Se você soubesse que você ia perder, você não jogava, ok? Então tem que tomar esse cuidado. Tá joia? Espero ter te ajudado, Fábio. Ed, algo acrescentado? Não, só ver se o tamanho dele também, né, justifica essa ida para a Bolsa de Valores e correr esse risco. Porque se realmente for uma pequena produção ali, né, talvez os custos e a dor de cabeça que você vai ter que ter para fazer essas operações não compense, né, mesmo que você consiga ter algum lucro lá no final. É verdade. Sempre muito cuidado, né? As pessoas se encantam pelo mercado financeiro, né? Pela Bolsa de Valores, mercado futuro, mercado de derivativos. Aí acha que é igual filme, né? Esse filme passa na TV, acha bonitinho, fica aquele monte de tela, um monte de gráfico, e o cara se sente em Wall Street, né? Ele descobre depois que tem um gosto amargo, esse sonho, tá ok? Não querendo ser pessimista, mas a experiência mostra isso. Vamos lá, a próxima. André de Ouro Preto, Minas Gerais. Prezado professor Cobori, primeiramente, parabéns pelo excelente trabalho de divulgação de conhecimento. Perguntas sobre fundos imobiliários. Qual o risco real de ter de aportar mais recursos do que o valor investido caso o fundo quebre? Há fundos que garantem que a perda máxima seria o valor investido sem aportes adicionais? Na prática, o risco de ter de fazer aportes adicionais, mesmo que só teórico, tem me afastado dos fundos imobiliários. Invisto em ações que, apesar de também serem renda variável, ao menos me garantem não ter de fazer aportes adicionais em caso de falência e dívidas da empresa. Meu risco fica restrito, portanto, ao valor investido. Muito obrigado e tenha um excelente 2022. Ed, como você já respondeu aqui a de fundo imobiliário, você está aí super aquecido. Responda essa também, por favor. Vamos lá, André. Primeiro eu vou ser bem objetivo, né? Depois eu vou mostrar um pouco da minha visão do que eu faria no seu lugar. Primeiro, o risco real é muito, 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 muito baixo. Não é impossível, mas é muito difícil. E o segundo, não existe nenhum fundo
que garanta, né, essa questão de você perder mais ou perder só o que você investiu. Então, basicamente, se fosse para simplificar a sua pergunta, seria isso, mas eu vou te dar um pouco aqui, né, do meu ponto de vista, para tentar fazer com que você quebre, né, esse medo de investir em fundo imobiliário. O primeiro é que um fundo ele não pode contrair via dívida, né, via crédito direto, então isso diminui um pouco o risco dele, visto que as ações podem fazer esse tipo de alavancagem. Então, por isso que você vê muito os fundos imobiliários toda hora fazendo novas emissões, porque se ele quiser comprar imóveis, se quiser fazer uma reforma, alguma coisa, ele precisa captar esse dinheiro no mercado. E mesmo que tenha uma gestão horrível, né, se for lá, pegou um fundo, gestor, fez todas as cagadas possíveis, os imóveis continuam lá, mesmo que ele tenha comprado imóveis ruins, ele não fez a manutenção direito, não fez a reforma necessária, né, no pior cenário, ele vai vender todos os imóveis e vai distribuir esse valor para os cotistas, você vai receber ali a sua parte, mesmo que seja menor do que você tenha investido. Então, minha dica é que você não deixe de investir, né, por causa desses tempos extremos. Pode acontecer, né, impossível não é, mas é muito, muito difícil mesmo. Se você ficar paralisado, né, com esses cenários, provavelmente, né, você não vai investir em nada, em nenhum ativo, porque todos podem acontecer de você perder muito dinheiro, mesmo que seja só o que você investiu. Então, para você tentar minimizar esse risco, é você diversificar. Então, compra 3, 5, 10 fundos imobiliários, faz lá as análises, dê preferência àqueles fundos que estão descontados, né, do patrimônio líquido, dê preferência àqueles fundos que têm vários ativos, então mesmo que um ativo ter errado, né, tem outros ali para cobrir, né, esse eventual prejuízo, e sempre investir em fundos, né, que o gestor tem qualidade, que os fundos têm qualidade, estão bem localizados, e sempre leia o regulamento, né, que lá você vai ver justamente o detalhe do que ele pode fazer, quais são os riscos envolvidos. Então, basicamente, você consegue ver, né, o que ele pode fazer com o seu dinheiro, quais são as taxas que eles vão cobrar. Então, basicamente, quando você faz essa análise, você acaba ficando mais confortável em colocar o seu dinheiro. Então, não deixaria de investir por conta desse detalhe, que sim, no seu caso, né, você acha esse detalhe muito relevante, apesar de ser só teórico, mas pode acontecer. Mas, pelo menos, né, que eu me recorde pelos meus estudos, eu nunca vi ainda um fundo imobiliário que tenha acontecido nesse cenário aí, de, além de perder todo o dinheiro dos cotistas, eles precisarem ser chamados para aportar, né, para cobrir esse eventual prejuízo. Legal, Ed. Vamos lá, bastante pergunta aí sobre fundos imobiliários que movimentou aí o mercado essa semana, né? Vamos aqui à próxima. Boa tarde, professor. Aqui é o Marcel de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Quando se aumenta a taxa de juros, existe o controle da inflação, pois diminui-se a quantidade de moeda em circulação. Esse efeito ocorre porque as pessoas passam a deixar dinheiro rendendo em suas contas. Essa rentabilidade maior não acaba acelerando a criação de mais moeda que, quando voltar a circular agora em maior quantidade, o efeito da inflação não seria potencializado? Muito obrigado pelo trabalho que o senhor realiza. Então vamos lá, Marcel de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Está bastante atual esse assunto, né? O Banco Central aumentou a taxa Selic ontem. Eu até fiz deixa eu até comentar aqui, mas, bom, respondendo rapidamente essa parte que você pergunta, que faz sentido, né? O governo aumenta a taxa de juros, você vai lá, põe o seu dinheiro, estou falando você, imagina todo mundo, né? Vai lá, põe o seu dinheiro, aí o seu dinheiro rende a taxa de juros aí, imagine que seja os 10,75, né? Então você pôs 100, daqui um ano você vai ter 110,75. E aí você vai ter uma quantidade maior de dinheiro disponível quando você sacar, né, for gastar, tá? Eles falam, isso não ajuda a gerar mais inflação, depende da inflação e depende da economia, tá? Se a economia ficar 100% estagnada, né, imagina-se que você vai ter uma pressão partindo do pressuposto que todo mundo vai retirar o dinheiro e gastar, mas isso não acontece, tá? Mas o princípio do seu raciocínio faz sentido se a economia não crescer. O que a gente espera é que a economia cresça, né? Então, você cresceu a quantidade de oferta também, você pode crescer um pouquinho da quantidade da demanda, não é isso? Porque vai se equilibrar. A inflação é o resultado do desequilíbrio entre oferta e demanda. Tá ok, Marcel? Mas eu vou aproveitar aqui a sua pergunta, eu tuitei hoje, depois eu repostei no LinkedIn e no YouTube e no Instagram. Eu tuitei em cima de uma notícia lá do presidente do Banco Central, tava a foto dele, mais uma crítica ali que em menos de um ano a gente saiu de uma taxa Selic de 2% para 10,75%, né? Que foi decidido ontem pelo Banco Central. Ontem não, quarta-feira, né? Então,
Qual que é o grande problema disso? Né? Quando você sobe a taxa de juros, eu já expliquei aqui, você está esfriando a economia. E o princípio da política monetária contracionista é tirar a liquidez da economia. Só que você está tirando liquidez de quem? 95% da população não tem liquidez. Né? 90%, isso é o IBGE que fala isso, tá? 90% da população vai comer menos. Quando você tira e esfria a demanda, você está tirando emprego, né? Você está tirando dinheiro da economia. As pessoas vão comer menos, 90%. Os outros 5% que tinha ali, conseguia economizar um pouquinho para investir e poupar, não vai mais conseguir. Todo o dinheiro dele vai ser consumido ali para comer. E 5% da população, que são realmente quem tem dinheiro investido, vai agora investir numa taxa de juros maior. Então, na realidade, isso é transferência de riqueza, transferência de renda. Tá? Você ajuda isso aí a aumentar a desigualdade social. E teve alguns comentários, eu vou até depois responder lá, que o pessoal faz alguns comentários meio, para mim, né, sem sentido. Falar sobre educação financeira, como você vai falar sobre educação financeira para uma pessoa que está na extrema pobreza? A pessoa não ganha ganha meio salário mínimo. Você vai ensinar educação financeira para ele poupar onde? Ele não consegue nem comer. Né? Você pega também essa última pesquisa do IBGE, metade da população brasileira, porque eles classificam em 3 cenários, né? Uma pessoa que está num cenário de pobreza, uma pessoa que está na pobreza e uma pessoa que está na extrema pobreza. Quando você pega esses 3 categorias, são mais de 100 milhões de pessoas. Né? Então você vai educar 100 milhões de pessoas financeiramente, você precisa primeiro dar para comer para ele. Né? Você vai chegar para o cara que ganha R$200 por mês e falar assim, você tem que poupar um pouquinho aqui para você investir, para você crescer o seu patrimônio. O cara não tem o básico, o cara não consegue comer. Né? Então as pessoas têm que também ter uma certa noção, né, do que é o mundo real e o que é o mundo que o mercado financeiro fica vendendo. Tá? Não é bem assim que funcionam as coisas. E nós, quando eu falo 5%, garanto que a grande maioria de vocês que estão me assistindo, eu, o Ed, nós fazemos parte desse 5%. Né? Então, a gente não pode torcer para que essa situação aconteça para a gente acumular mais dinheiro enquanto tem gente ficando mais pobre. Né? Tem cada vez mais gente passando fome. Então, a gente tem que ter essa consciência, porque eu vejo que tem muita gente que é doutrinada, né? Entra no YouTube aqui, fica assistindo esses videozinhos desses influenciadores, empreendedor, tudo muito bonito que eles falam, tudo, mas isso aí está enviesado, gente. Isso aí está sendo falado só para uma parte da população. A gente tem que imaginar que existe um mundo real lá fora. E esse mundo real, infelizmente, 90% da população não tem como investir. Né? E metade da população não tem o que comer. Então, assim, não tem o que comer, é um exagero. Tem uma parte que está na extrema pobreza, não tem o que comer. Mas metade da população come com dificuldade. Né? Não sobra dinheiro para pagar aluguel, não sobra dinheiro para pagar luz, não sobra dinheiro para pagar água. A pessoa não sobra dinheiro para dar de comer corretamente para sua família. Então, esse é se for pegar em proporção, né, esse é o mundo real que está lá fora, tá, pessoal? Então a gente tem que abrir os olhos. Beleza? Ed, algum comentário desse meu desabafo? Só uma temática que sempre gera polêmica, né? E entra até um pouco aquilo que a gente conversou de criptomoeda, né? Acaba entrando em ideologia, acaba entrando crença, filosofia, então acaba que a gente precisa separar, né, essas coisas. Então, o Banco Central, assim como o governo inteiro, né, ele precisa primeiro pensar no bem-estar social, né? Esse é um dos princípios da economia. Então, por um lado, ele melhorou os nossos rendimentos como investidor, mas, por outro lado, né, quem está precisando de empréstimo, quem vai atrasar a fatura do cartão, vai ficar mais caro, né, para ela. Então, vai virar só uma bola de neve de endividamento. Então, sempre a gente precisa olhar esses dois lados da moeda, né? Algumas pessoas vão ser beneficiadas, outras não vão ser. Então a gente precisa entender, né? Porque pelo menos recentemente o Banco Central está tomando algumas decisões erradas, o mercado está vendo isso, né? Baixou demais a taxa de Selic, agora subiu demais. Então muita gente fala até que o presidente está focando muito em outras questões, né? De desenvolvimento de tecnologia, então teve o Pix, agora está vindo a moeda digital, tá, né? Aquele SRV, que é o sistema lá de valores a receber, e acabou que eu acho que ele perdeu, né, o foco principal que o Banco Central tem de combater a inflação. Mas acho que, né, vamos torcer aí para que esse cenário mude e que as coisas melhorem aí economicamente daqui para frente. Legal, é isso aí, Ed. Então, as pessoas aí, que tem muita gente que tem essa visão libertária, deixa eu falar uma coisa, até porque eu estava falando de fusões e aquisições, né? Então, você está atuando lá perto das empresas, não é difícil saber qual é a intenção de todo empresário, tá? Então, quem defende muito cegamente, né? Eu defendo o livre mercado, tá, gente? Mas tudo tem que ter um limite, tem que ter uma regulação, tem que ter uma atuação ali para que você não
aproveite mais das classes menos privilegiadas, tá? Então, o grande discurso é assim, deixa tudo na iniciativa privada, porque isso vai gerar concorrência, vai equilibrar o preço, vai ficar, né? Os preços vão ficar equilibrados pela concorrência, os salários também vão ser, porque vai existir concorrência pela mão de obra. Isso aí só funciona na cabeça dessas pessoas e nos livros, alguns livros estão escritos, tá? Empresário nenhum gosta de concorrência. Nenhum. Se você tiver uma empresa, você vai fazer de tudo para não ter concorrência. O que é um processo de consolidação de mercado, de fusões e aquisições, como eu estava falando? Quando eu já falei aqui do modelo das 5 forças, né, de você minimizar as 5 forças lá, segundo Michael Porter, quando você consolida o mercado, você está querendo fazer o quê? Ficar sozinho nele. Você quer acabar com a concorrência. Qual que é o cenário ideal para um empresário? Ser monopólio. Então, toda ação, todo planejamento estratégico de toda empresa é crescer, consolidar o mercado e ficar sozinho nele. Para isso existe uma agência antitrust que não deixa chegar nesse ponto. Mas ele vai fazer de tudo para isso. Então, esse é um discurso bonito da concorrência, mas nenhum empresário gosta de concorrência, tá? E ele, por que ele não gosta de concorrência? Porque ele quer vender no preço que ele quer, né? Um preço mais alto, tá? Então, outra reflexão aí, as pessoas depois ficam reclamando de mim, mas é outra reflexão aí para todos nós fazermos, né? Sobre esse ponto de vista. Tá? Eu ia até falar outra coisa aqui, esqueci. Vamos aqui à última pergunta, essa em áudio. Oi, professor Cobori, tudo bom? Aqui é Eduardo de Santos. Gosto muito das suas explicações, acho o senhor muito competente e gosto também do seu ponto de vista. Deixa eu perguntar, taxa de câmbio, né? Como é que é calculado, por exemplo, a relação dólar-real? De onde vem esse cálculo? E outra dúvida, é possível fazer algum tipo de correlação social? Então, por exemplo, o dólar vale R$5. Se o dólar valer R$3, significa que o Brasil socialmente está melhor? Ou então até uma diferença, por exemplo, o dólar a R$5. Significa que a vida do americano é 5 vezes mais fácil do que a nossa? É possível fazer algum tipo de correlação nesse sentido? Muito obrigado, Cobori. Sucesso, abraço, saúde aí. Tudo de bom. Legal, Eduardo de Santos, vamos lá. O dólar, na realidade, ele não é calculado, tá? É como ações, como títulos públicos, ele é o resultado ali do que foi negociado, né? Então, qual que é o preço da ação que fechou a bolsa hoje? É o resultado da oferta e procura por essa ação, tudo que está sendo negociado, a cotação, ele vai fechar ali num patamar, não é isso? O dólar tem a diferença que o Banco Central acha uma média, né? Ponderada. Então, essa cotação oficial chama PETAX. PETAX é o nome do sistema do Banco Central que faz essa apuração, que é a negociação de moeda, né, de dólar, ou qualquer outra moeda, né, no nosso exemplo, dólar pelo real, que são feitos no mercado interbancário. Então o sistema do Banco Central ele vai lá e coleta essas informações, se não me engano, 4 a 5 vezes por dia, e depois ele divulga, né, qual foi o dólar, a famosa PETAX, tá? Por que essa é a principal? Porque é utilizada, por exemplo, no mercado futuro, nos contratos futuros de dólar, em todos os contratos internacionais. Inclusive, é a PETAX que é usada na Bolsa de Chicago, né, na Bolsa de Mercadorias e Futuros de Chicago. Então, eles usam essa cotação, tá? Por isso que muitas vezes as pessoas têm dúvida, né? Ele vai comprar um dólar ali para viajar e é bem mais alto, né? Porque o dólar comercial, o dólar turismo, ele é completamente diferente da PETAX, né? Sempre tem um pouquinho a mais ali e os bancos também vendem num valor maior, tá? Mas sempre que essas negociações no mercado financeiro de capitais são feitas pela PETAX, que é a entrada e saída de dólares do país, tá ok? Segunda parte da sua pergunta, que você fala essa relação, não tem relação nenhuma assim nesse sentido, tá? Nominal. Por quê? Porque veja bem, você fala se o dólar valer $1 valer R$5, quer dizer que o americano vem aqui e faz 5 vezes mais com o dinheiro dele aqui? Não. Se fosse assim, ele ia no Japão e fazia 100 vezes mais, tá? Porque a cotação do dólar para o iene são 100 ienes para $1. Então não tem esses valores nominais, não quer dizer muita coisa não, tá ok? Até porque grandes países exportadores, eles querem que a sua moeda seja desvalorizada. O exemplo da China, né? Que a grande guerra comercial dos Estados Unidos com a China é porque eles manipulam o câmbio. Eles mantêm a sua moeda desvalorizada para quê? Para o produto chinês ficar mais barato no resto do mundo, né? No pós-guerra, a Alemanha e o Japão só cresceram porque no acordo de Bretton Woods, né, os outros países permitiram que a Alemanha e o Japão tivessem a sua moeda desvalorizada
para que eles se reconstruíssem depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então os produtos alemães e japoneses com a moeda deles desvalorizados ficaram mais baratas, eles conseguiam vender mais no exterior e isso desenvolveu a economia no país, tá ok? Não, por coincidência, a maior economia da Europa industrial, né? Não só industrial, a maior economia da Europa é a economia alemã, né? E até pouco tempo atrás, agora a China passou, mas a maior economia na Ásia era do Japão. Tá ok? Então não tem essa relação. O americano não faz 5 vezes mais com o dinheiro dele aqui, nem faria 100 vezes mais com o dinheiro dele no Japão. Tá ok? Tem uma coisa que a gente chama de paridade do poder de compra. É um famoso índice que eles chamam de índice Big Mac, né? Que acho que surgiu meio que como uma simplificação, uma piada e acabou se tornando aí uma referência. O índice Big Mac que eles falam no paridade de poder de compra é com quantos reais você consegue comprar um Big Mac aqui e consegue comprar um Big Mac, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Aí, quando você faz essa paridade, você realmente consegue chegar nessa conclusão que você falou, né? Quantos dólares o cara faz a mais aqui, o americano faz a mais no Brasil. Então tem essa relação, tá? Agora, a taxa de câmbio, ela não deveria tanto ser manipulada, mas a política econômica, a política industrial, né? A política de desenvolvimento do país sempre tem em mente ali, sempre tem no radar a taxa de câmbio, porque ela vai ajudar ou não o crescimento do país, tá? Se é um grande país exportador, obviamente ele gostaria de ter sua moeda um pouco mais depreciada, para ele poder vender mais no exterior. Tá ok? Essa seria a minha resposta. Alguma coisa a acrescentar, Ed? Não, só tentando dar um referencial, né, para os ouvintes. A última vez que eu tinha visto a taxa de equilíbrio, assim, né, que seria interessante para o Brasil, para meio que equilibrar ali os importadores seriam a taxa de câmbio em torno de 4,50. Então, existem alguns cálculos, né, que eles identificam ali onde que conseguiria satisfazer ambas as partes, né, não prejudicar os importadores, mas também não prejudicar os exportadores. E essa questão do índice Big Mac é um índice que realmente o pessoal leva a sério, e aí você consegue ter essa questão de paridade de compra, né? Então, lá nos Estados Unidos, o Big Mac é $3, então se você fosse converter aqui, quanto que deveria ser, né, o Big Mac para identificar se o americano conseguiria comprar nesse mesmo aqui, por que eles utilizam o Big Mac? Porque o Big Mac é igual no mundo todo, então em tese, né, ele deveria valer a mesma coisa em todos os lugares. E uma coisa até curiosa, veio um casal aqui da prima da minha namorada, e ele é americano. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: nossa, você deve estar se sentindo rico, né, milionário aqui com essa taxa de câmbio. E aí, surpreendentemente, ele falou: não, aqui está mais caro do que lá. Porque como aqui teve uma inflação muito alta, né, lógico que ele acaba sendo tendenciado nos lugares que provavelmente são lugares turísticos, são mais caros. Mas ele falou, né, que o que ele estava consumindo aqui estava muito mais caro do que o que ele consome lá. Então, ele ia tomar uma cerveja aqui, era mais caro do que ele consumia uma cerveja lá. Ele ia tomar uma caipirinha aqui, era muito mais caro do que lá. Então, acabou que a gente tem essa visão, né, de que ele consegue consumir muito mais, mas com as coisas aqui estão todas caras também. Então, acaba que essa paridade acaba diminuindo. Na realidade é aquilo que eu falei, né? O valor nominal não significa muita coisa, né? Então, às vezes chega aqui, ele acha que $1 dele vai fazer muita coisa aqui, talvez não faça, né? Primeiro que a paridade do poder de compra, ela tem que considerar a inflação, né? Então, você parte do pressuposto que não teve inflação, a inflação foi igual nos dois países. Mas, como o Ed explicou, se a inflação foi maior no Brasil, os preços relativos aqui subiram mais do que lá, né? Então, o que ele comprava com $1 aqui, ele agora compra menos, tá? Então, esse é o raciocínio. Tá joia, pessoal? Bom, esse episódio vai ficando por aqui. Novamente, toda quarta-feira agora até o dia 23 eu vou falar, o assunto do canal vai ser sobre fusões e aquisições, né? Nessa quarta eu já coloquei, na quarta passada também. E no dia 24 de fevereiro eu vou dar uma aula magna, gratuita, obviamente, né? Vai ter uma aula de umas 2 horas aí sobre fusões e aquisições, tá ok? Já para dizer também que eu estou preparando uma imersão presencial. Vai ser aulas presenciais que eu sinto muita falta até hoje, né? Principalmente na pandemia, tudo online, mas vão ser aulas presenciais, aí, uma imersão em fusões e aquisições, uma carga horária aí, possivelmente entre 20, 28 horas, 30 horas, tá? Vão ter que ficar me aguentando esse tempo todo. Tá joia, pessoal? Então, para quem quiser se inscrever aí para essa aula magna, só para ser lembrado, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Tá joia? Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005.
Ed, alguma colocação final? Não, só isso, agradecer aí pela participação. Tô até vendo aqui, né, se eu vou para o Brasil pegar essa emissão aí, porque realmente eu acho que vai valer a pena. Inclusive foi uma sugestão de um próprio aluno, né, de outros cursos, eu estava entrando em contato com ele. Ele tinha uma assessoria lá na Bahia, e aí eu comentei, né, com o professor, falei, ó, o pessoal tá pedindo aqui também aquisições, que é uma coisa que eu usei das pessoas que eu sigo, que eu não conheço ninguém, né, que fala dessa temática, tanta propriedade. Então, para aqueles que querem se aprofundar aí, acho super relevante, né, pegar aí essa oportunidade, ou pelo menos assistir lá a aula magna, acho que com certeza vai agregar bastante para quem tem curiosidade dessa temática. Legal, é isso aí, Ed. Então, um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.